Podcast Bancada Azulina. Simbora, Dragão! Simbora, torcida proletária! Alô, torcida Jovem Confiança! Alô, Trovão! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina número 94, para a gente fazer o balanço da semana. Falar também desse jogo contra a Ponte Preta que aconteceu ontem, devido ao horário, não deu para gravar no domingo mesmo, né? O jogo já terminou quase mais de 10 horas da noite. Mas enfim, estou aqui com Edeni Fernandes. E aí, Edeni, como é que tá, meu camarada? Como foi seu final de semana? Fala, Mike, fala, amigos de bancada, satisfação de estar conversando com vocês novamente. O fim de noite do domingo é que foi complicado, né? Até porque pela circunstância do jogo, pela proposta que o Confiança teve e até pela empolgação, né? A gente até começou a pensar, o Confiança com vários desfalques e tal, mas diante da circunstância ficou aquele gostinho que podia mais. E o grande problema é que sempre está ficando um pouquinho aquele gostinho de que podia mais, e isso não pode acontecer, a gente tem que começar a pontuar. Então, acho que a gente tá... eu continuo falando que o Confiança é aquele copo meio cheio, meio vazio, né? Mas aí o Confiança tem que decidir um dia o que ele quer da vida e é a continuidade aí no campeonato. Valeu, camarada! Pois é, muito preocupante, porque vai deixando pontos para trás e isso pode depois ficar com essa memória, mas se aquilo, mas se aquele ponto, mas enfim. E junto comigo também, Fernando Santana, o Dragão Gaiato. E aí, Fernando, como é que você tá, meu camarada? Como foi seu final de semana aí no Centro-Oeste? Salve, Mike, minha bancada, minha galera. E aí, Lucas, Edeni, grande documentarista, uma honra estar aqui com vocês. A gente até trocou ideia ontem no Dragão de Aracaju, né, uma live pós-jogo. E aí não podia ser diferente a participação de Sebastião, né, aqui logo na minha apresentação. Mas graças a Deus tudo bem. Como a Edeni tava falando aí, é um copo meio cheio, copo meio vazio, mas copo meio cheio e vazio é meio de tabela, tô satisfeito, né? Tomara que assim seja. Um abraço para todo mundo, vamos falar de Confiança, tem muita coisa ainda para vir aí nessa competição. Valeu, Fernando, muito obrigado, cara. Pois é, ontem a gente teve esse papo aí no pós-jogo sobre esse copo meio cheio, meio vazio, que a gente não pode destruir o copo, por enquanto. E também aqui, fechando a bancada junto comigo, Lucas Oliva. E aí, Lucão, como é que você tá, meu camarada? Como foi o seu final de semana? Salve, Mike, Edeni, Fernandinho DG. Tô com a cabeça quente, né? Porque esse jogo de Campinas e escutar o nome mais falado pela torcida do Confiança nas redes sociais é Bruno Paraíba, né? Eu não consigo mais escutar Bruno Paraíba, nem ler ele nos grupos de zap. Mike, é aquela situação, né? Confiança com vários desfalques do Covid, foram 10. A gente enfrentar um dos grandes favoritos do campeonato, que é a Ponte Preta, no domínio deles. Estávamos esperando a derrota, mas como os colegas de bancada falaram, as circunstâncias do jogo, o Confiança abrindo o placar e tendo aquele lance de fazer o 2-0, o lance de Enes, um absurdo perder um gol daquele. Logo em seguida vem Bruno Paraíba, também perde. Então, é aquela coisa, né? O Confiança não está aproveitando as chances, está desperdiçando todas as chances. E tomara que no final isso não faça falta. A torcida do Confiança está nervosa, está agitada. E é ruim, né? Você agora, nesse jogo do meio de semana, jogar sempre com aquela pressão de ter que vencer. É muito complicado. O time de Daniel parece que é um time mais bagunçado, com pelo menos essa impressão que eu tenho nesse trabalho inicial, desse retorno dele. O time de Matheus Costa, você tem um time mais organizado em campo, a gente sofria menos. Claro que a gente flertava menos com a vitória, né? O time de Daniel, apesar de ser mais bagunçado, é um time, o 4-1-4-1, ele proporciona Confiança chegar com mais jogadores no campo de ataque, agredir com mais efetividade o adversário. Mas é um time, esse time Daniel Paulista, ou você pode tomar uma goleada, ou você flerta com a vitória também, pode vencer, como a gente venceu o Guarani. Mas o Confiança, essas duas aparições desse time Daniel, a gente foi dominado pelo Guarani
mas vencemos. E no primeiro tempo também lá em Campinas fomos completamente dominados, o time não conseguia jogar. E aí, pelos deuses do futebol, a gente não toma o gol, volta para o segundo tempo. Ítalo, como sempre, um grande injustiçado, né? A torcida fala demais dele, mas é um cara que vem resolvendo aí desde o ano passado por Confiança, e agora fazendo gol e dando passe para gol. É outro jogador com o Daniel Paulista. Muita coisa para falar, Mike. Valeu, Lucão. Lucas, na falta de um jogo anterior para ele atravessar a bancada, ele na apresentação já fala tudo. Muito bem. E o podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária. Loja Nação Proletária, onde você encontra a camisa retrô do Confiança. Corra, tá acabando. Acabou, veio mais um lote. Esse novo lote também tá acabando. Então é bom você correr para aproveitar as últimas unidades, senão você vai ter que esperar o terceiro lote. Então, corra enquanto é tempo. Caso você já tenha essa camisa retrô, você também pode comprar outros produtos. A loja Nação Proletária tem uma gama de produtos do Confiança, bandeiras, roupa de bebê, camisa de treino, enfim. Camisas de coleções anteriores que ficam num preço mais em conta ainda. Enfim, dá um pulinho lá na rua Teófilo Otoni, Galeria Espaço Novo, onde você vai encontrar a loja Nação Proletária. E hoje, final do mês, última bancada de setembro, a gente tem a honra de fazer o nosso primeiro sorteio para os nossos ouvintes. Então, essa semana fica de olho lá no Instagram, @Dragão de Aracaju, a gente vai estar mostrando lá foto, fazendo toda aquela dinâmica de sorteio que vocês já conhecem. Cruzem os dedos, participem, marquem seus amigos, compartilhem com seus colegas para poder participar e ganhar um brinde fantástico da loja Nação Proletária. Mike, posso dar um spoiler do brinde? Fala, DG. A gente vai ser um brinde, um combo, né? Vai ser um copo, né? Um copo do Confiança, aquele meu copo Eco, mais um tirante, né? E a tabela da Série B também. Então, um prêmio, 3 premium, né? Então, para você que tá sentindo falta de ter um copo do Confiança para você ou para presentear alguém, o momento é esse. Vamos também dar apoio ao podcast, chegar junto na campanha, marcar os amigos, pra gente fortalecer mais a nossa mídia. Pode marcar até os colorados. Quem sabe eles vêm pro lado de cá. E o podcast Bancada Azulina você vai encontrar em dragãodearacaju.com.br. Também você vai achar no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no YouTube e agora no Deezer. Depois de tantos pedidos de vocês e depois de tanta insistência lá no cadastro do Deezer, finalmente eles aprovaram o cadastro do Bancada no Deezer. Então pode procurar por Bancada Azulina que vocês vão encontrar em mais uma plataforma. Então não é por falta de plataforma que você vai deixar de escutar a bancada. Vamos lá falar dessa semana, né? Confiança teve uma semana cheia de trabalho depois da vitória contra o Guarani. Mas parece que toda vez que o Confiança tem uma semana cheia de trabalho, o Corona esfrega as mãos e diz: opa, é a minha hora de trabalhar. Porque na outra semana derrubou o Matheus, agora derrubou, dessa vez foi de atacado, derrubou logo 6, mais 2 que já estava fora desde o jogo contra o Guarani. Então foi uma semana conturbada, né? A gente o próprio Daniel falou na entrevista coletiva que ele deu antes do jogo, que ele estava com um time na cabeça e aí de repente chega o resultado dos exames da Covid. Isso mudou completamente o time. Edeni, você que acompanhou o jogo e com certeza deve ter acompanhado também esses bastidores. Como é que você viu essa preparação do Confiança e até nesse resultado de derrota? Enfim, tente dar uma explicação geral para a gente depois entrar nas minúcias do jogo. Já era esperado uma derrota, mas como foi o contexto disso tudo? Pois é, Mike e amigos de bancada e demais ouvintes. Realmente, desde a chegada de Daniel Paulista, né, e essa perspectiva, se falava muito se o problema era de técnica, se o problema era de técnico ou se o problema era as duas coisas. Então se percebe que talvez a grande solicitação da torcida de técnico chegou. Porém, esse técnico não está tendo um grupo
um grupo em sua totalidade para poder trabalhar. Ele enfrenta grandes problemas, ou seja, Covid, beleza, ou então é o número diminuído, isso diminuiu o número do grupo, e também, gente, é a ausência de peças que vão lá e decidam um jogo. Que aí nós temos hoje 35 jogadores, né? Pelas estatísticas passadas de jogador. Mas a gente sente falta de jogadores que realmente entrem e resolvam o problema. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande nisso. E para essa semana, ele teve toda essa dificuldade de trazer pessoas que não vinham jogando, de escalar, por exemplo, um Alisson na lateral esquerda, o quanto sentimos falta do Silva, principalmente na parte defensiva ali. Ele teve que trazer algumas opções, por exemplo, o Alisson cansou, você vê que jogar com a Podia ali toda hora, né, apoiando é complicado, aí teve que botar o Kaique Sá ali, você percebe que ainda o Thiago, quando entra, você vê a forma física do rapaz, ainda não é a desejada, obviamente, então, assim, ele tá tendo aquela história, tá tendo que fazer uma limonada com os limões que tem, e poxa, tem um time que teoricamente está na cabeça dele, como você falou, só que muitas dessas peças importantes, principalmente peças ofensivas, que é onde a gente pode trazer essa qualidade da eficácia de resultados, porque a gente está tendo, temos uma boa defesa ali, mas do meio para frente, principalmente no ataque, às vezes quando a bola chega, não está ali para resolver. Então foi uma semana complicada, eu acho que ele conseguiu, não tinha outra maneira, era com os limões que tinha, era montar aquela estratégia mesmo de esperar, porém, para quem joga por uma bola, essa bola chegar e matar. Você vê com Confiança, pelo amor de Deus, que excesso de passes errados, a gente não consegue parar a bola. Imagina um time que se defende e quando tem a posse da bola, daqui a pouco entrega pro adversário. Meu amigo, não tem cabeça de área, não tem lateral, não tem defensor que aguente isso, porque toda hora a bola está com o adversário, toda hora a bola está no seu campo de defesa e uma hora isso vai estourar. Então a gente tem ainda um grande problema, que é ter essas peças de reposição. Você vê um Iago que entra e não está fazendo diferença, Everton não é mais aquele Everton que tem, Rafael Villa, não sei se é a falta de constância, né? Não está vindo jogando, também não faz diferença. Aí o cara tem o Amaral se machuca, o cara não tem como colocou o Vinícius, que até que foi bem na zaga. Então, tá complicado a vida do Daniel. Agora, a grande sorte nossa, amigos, é como o nível da Série B tá baixo. E isso que preocupa, porque é a grande chance que nós temos com esse elenco que nós temos aí, que não está dando a liga que pensávamos. E aí a gente se pergunta, é a hora de desgarrar ali da zona do perigo para ir para a zona intermediária e passar pelo menos para o lado A da tabela, que é os 10 primeiros, mas a gente não consegue. Isso é complicado demais. Ô Edeni, só Mike, rapidinho. Eu nem sei se eu concordo no que eu vou falar, mas eu não tô achando o nível baixo não da Série B. Tô gostando dos jogos, tô achando que tem alguns times interessantes. Uma prova disso, até por conta de toda a situação de crise, é claro, não se pode descartar isso, mas é a dificuldade que o Cruzeiro está tendo de jogar essa Série B, de enfrentar muitos adversários. A gente está vendo que o Cruzeiro não está jogando essa bola toda, né, mas está sentindo bastante dificuldade para jogar com os adversários da Série B. Eu estou vendo alguns times bem interessantes. Eu diria que a Série B está mais nivelada do que com baixo nível de futebol. Mas, GG, se você pegar pelos números, por exemplo, se você pegar as últimas 5 séries B, o 16º colocado que acabou se safando do rebaixamento, ele teve 38,6% de aproveitamento. O 16º colocado desse campeonato agora está com 27%. Então, o número mostra que realmente está muito mais fácil sair da degola. Ontem, se o Confiança fizesse os 3 pontos, ele chegaria a 14. Ele estava naquele grupo dos 14 que estava ali entre 10º e 16º. A grande diferença é a vitória que um tinha abaixo, uma vitória fora de casa que fazia com que ele diferenciasse. Se você perceber, por isso que eu digo que o número o resultado, os números mostram que esse campeonato a gente tem uma qualidade inferior, DG. O Confiança, ele tem um aproveitamento fora de casa
de 14,3% somente. O que segura o Confiança... Muito baixo. É muito baixo, exatamente. Foram 3 pontos conquistados em 21. Um time que tem 14% fora de casa. A sorte é que ele conseguiu 66,6% dentro de casa, que foram 8 pontos em 12 jogos. Um time com 14% fora de casa ainda está lá na zona, vamos dizer, 14º, 15º. Isso mostra realmente que, tá certo, tem uns jogos, a CSA, Sampaio tem uns números atrás, mas você percebe que ganhou um ou duas, você sai e começa a aparecer na primeira página da tabela, DG. Então, assim... Então, mas isso eu considero que é mais por conta do equilíbrio da competição. A gente não tá vendo um time despontar, a não ser o Paraná, que apontou lá na frente o Cuiabá também. Mas a gente jogou com o Paraná e com o Cuiabá e não fomos engolidos, não. Foi de igual para igual. Mesma coisa com a Ponte Preta, que a gente vai discutir já, que também não engoliu Confiança. Eu entendo essa questão que você está falando, mas eu acredito que é mais uma questão de nível, que está muito parecido. Os times da parte de cima da tabela estão muito parecidos com o desempenho da parte de baixo, por isso ficou meio equilibrado. Então, mas se o nível de cima se iguala, você acabou de dizer, se o nível de cima se iguala com o nível de baixo, é porque o nível que era de cima, teoricamente, não está mais tão elevado como era anos anteriores. Então se nivela por baixo. Então, obviamente, o número cai. Você forma... aí você pode dizer, mas os outros times poderiam ter uma diferença muito grande. Se você pegar o elenco, por exemplo, do Cruzeiro, todo mundo acha que ia despontar e tal. O elenco do Cruzeiro não tem seus medalhões daquela época lá, mas também trouxe muita gente aí daqueles intermediários, vamos dizer assim. Não trouxe aqueles super jogadores. Então, queira que não, isso traz para baixo um pouco também a concepção. Então, através um terço do campeonato já foi. Quem é o grande time da Série B? Não tem essa Cuiabá. resposta, né? Cara, pra mim é o Cuiabá. Fácil. E você vê que são jogos totalmente um tanto quanto diferentes assim também, né? A gente não consegue ver um time que mantém uma qualidade, um padrão de jogo como a todo jogo. O Cuiabá, vamos dizer assim, um pouco diferenciado, mas o resto, você vê, a gente com 10 desfalques, DG, vai lá e bate de frente com uma Ponte Preta que está lá em cima da tabela. Então isso é... Exatamente. Mas aí no campeonato da Série A também, a gente viu agora o Flamengo com todos os desfalques empatar com o Palmeiras também. Mas porque o nível também tá baixo, né, cara? Você vê, por exemplo, disputando grandes times aí, você não vê o Confiança, queira que não tô dizendo que isso prova... O Confiança, há tempos atrás, DG, tava aí a Série D 2014, às vezes não tinha nem série, e quando tinha times tradicionais como Paysandu, Remo, Santa Cruz, aí você fala, mas é mérito do Confiança. Isso é mérito do Confiança, obviamente, que se organizou em detrimento aos outros times que deixaram de se organizar, que não foram tão eficazes na sua gestão. Mas e aí a gente vê muito menos time nessa ascensão do que os clubes que estão caindo. É muito maior essa quantidade de times que estão caindo no seu desempenho. Por isso que eu defendo que a qualidade não é tão boa como os outros números. E, inclusive, eu tô com o Denis. Eu acho que a qualidade é baixa, porque o Confiança fez um péssimo primeiro tempo e a Ponte não tinha um jogo coletivo. Era um time muito previsível, lançando o Apodi o tempo todo. Tanto que o gol da Ponte estava desenhado há muito tempo. Acho que foi uma falha de Daniel Paulista, que ele não consertou. Acho que depois de umas 8 investidas, 8 acionamentos de Apodi, aí ele consegue se descolar e dar aquele cruzamento, aquela bola cruzada que bate no ar e entra. Então estava muito desenhado o gol da Ponte. Acho que o Daniel vacilou em não ter anulado aquela jogada previsível da Ponte. E eu acho que realmente era por Confiança ter sido atropelado. Se a Ponte Preta e a Ponte tá lá nas cabeças, né? Brigando por segunda posição. Então acho que realmente é um baixo nível técnico. O Confiança joga muito mal. Pelo menos o primeiro tempo jogou muito, muito, muito mal. Você vê que os jogadores do Confiança não conseguiam nem dar chutão. Os jogadores do Confiança não conseguiam fazer que a bola cruzasse o meio de campo, pô. Pra chegar a bola morria na intermediária de ataque da Ponte, que já pegava a bola e ia pra cima do Confiança de novo.
Então é uma doideira, pô. É uma doideira. Eu acho que realmente tá abaixo do nível técnico. Assim. Olha, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que não. O nível da Série B, talvez a gente, por ter passado tantos anos na Série C, e alguns anos até sem divisão, a gente talvez superestimou o que seria esse nível de Série B. Por outro lado, se a gente for tentar puxar pela memória os jogos do ano passado, da série B do ano passado, também estava com nível baixo. Você vê o Sport subiu praticamente empatando, fazendo uma campanha lá oeste, cheia de empates. O Figueirense se safou com 7 vitórias apenas. Então, o também foi muito baixo. A questão é que esse ano a gente tem Goianiense subiu quase na tora aqui também, né? Sim. Esse ano a gente tem um Oeste que em 11 partidas fez apenas 6 pontos, são 7 derrotas já. Então tem um time que tá destoando. Tem um Botafogo de São Paulo que desligou, já são 4 derrotas seguidas. Então tem essas coisas. Ele tem 2 vitórias, eu não lembro agora de quem foi a outra vitória. Então talvez a gente tenha superestimado o nível da Série B. Já o Confiança, diferente dos outros, por escolha da direção, ele resolveu apostar muito mais em um time bem treinado do que um time recheado de gente. Então você vê, todos os times, já tem time que fez 12 contratações, 10 contratações. Confiança não fez esse tanto de contratações. E as poucas que fizeram, pelo amor de Deus, era melhor nem ter feito. Exato. Caras que não têm condições de entrar em campo. Mas mesmo assim, Mike, como o Edenir falou, o elenco já tem 35 jogadores, pô. Já é um elenco inchado. Sim, o Confiança apostou, e aí eu não quero render muito esse assunto de Matheus, mas o Confiança apostou em técnicos jovens que tem um trabalho interessante, tem um trabalho consistente. Seja Matheus, das suas passagens pelo Paraná, seja Daniel, pelo que ele fez no Sport antes de chegar por aqui e pelo próprio trabalho que ele desenvolveu no Confiança no ano passado e no início da temporada desse ano, que acabou credenciando para ir para o Sport, e aí sim ele fez uma má temporada, uma má campanha por lá. Então, Confiança, talvez ele apostou bem nessa coisa do time treinado, bem treinado, do que com um time com bons jogadores, com jogadores de nível mais alto. Mike. Por isso que a gente vê esse time consistente, mas esbarra justamente na falta de talento. O time é consistente, o time é direitinho, encaixa a marcação, sabe o que fazer, mas na hora de resolver, aí a gente lembra do jogo contra o Cuiabá, que não teve quem finalizasse as chances criadas. A gente lembra do jogo contra o Avaí, a gente lembra desse jogo de ontem, por conta desse teto que o time chegou. Porque você contrata um técnico, uma comissão, uma equipe de saúde para evitar que o time tenha lesão, que o time canse e tal. Mas chega um momento que só essa coisa fora do campo não vai resolver. Não, porque não é Daniel Paulista que vai meter a bola para dentro. Não é Matheus, não é o fisioterapeuta, enfim. Mas fala. Mas, Mike, o Lédio Carmona ontem na transmissão elogiou muito Confiança, mas ele elogiou Confiança principalmente na questão da disposição. Então, se tem uma coisa que é positiva no Confiança, é que os jogadores respeitam Daniel e correm e se matam em campo por Daniel. E isso até o comentarista do Sport TV percebeu, que é um time que tem disposição. Ele falou da disposição e da organização também, né, Lucas? Da organização do time. Ele mostrou que o time não era desorganizado, que sabia o que queria, que não saía loucamente. E nos comentários dele, tanto o da Ponte, que brigava lá em cima, e que o Confiança brigava pelo meio de tabela, eu também concordei com ele. Mas o que eu vi em campo foi um Confiança desorganizado contra o Guarani e desorganizado no primeiro tempo contra a Ponte. E aí, aquela mesma novela que a gente tá assistindo a Série B toda, né? Quando o Confiança tem as chances, como foi com o Reis em Cuiabá, a gente poderia citar todas que Mike citou. E agora foi com o Enes. Foi com o Bruno Paraíba, que a torcida não aguenta mais. Ninguém quer mais ver Bruno Paraíba vestindo a camisa do Confiança, pô. Só voltando rapidinho ao termo de desempenho da competição, eu não discordo de vocês não, mas também não discordo de mim não, sabe? Eu sinceramente ainda estou formando minha opinião em relação a isso. Mas é importante, claro, sem dúvida nenhuma, considerar 3 fatores. O primeiro é a questão do Covid, né? Que está afetando aí muitos times, tem
destroçado, né, o esporte, tanto o esporte como a sociedade brasileira. Também a questão da falta de público nos estádios, né? Os jogos vão ficando meio, digamos assim, meio sem graça, né? Não tem aquela hora que a torcida empurra o time jogar, fica um jogo mais equilibrado, né? E ali você vai vendo meio que só um baba, né? Que é sem torcida. E o outro é de o time grande que caiu não tá conseguindo puxar essa fila. O Cruzeiro não tá conseguindo puxar essa fila como em outros anos já aconteceu com o grande clube que caía, né? Não é. E com relação ao jogo de ontem, acho que para encerrar tudo que eu falei, eu queria destacar duas situações. A situação que o Confiança fez um péssimo primeiro tempo, mas por sorte não tomou um gol, até porque a Ponte jogou muito mal, mas no segundo tempo o Confiança volta bem. Aí abre o placar com o Ítalo e tem a chance de fazer o 2-0 e o queridinho da torcida, que é o Thiago Enes, perde um gol inacreditável, jogou de zagueiro ali, e aí a Ponte faz o seu primeiro gol, uma jogada super manjada, que estava claro que uma hora ou outra ia acontecer aquilo, e Daniel não toma as medidas, Alisson já estava morto, não estava conseguindo acompanhar o Apodi, e fatalmente aconteceu o gol, e depois o segundo gol da Ponte foi um castigo que o Confiança mereceu por ser incompetente, porque não fez o segundo gol, e o cara acerta uma falta fantástica, um gol de Zico no Moisés Lucarelli, que o Rafael Santos ajeitou tanta barreira, gritou tanto com os jogadores, mas não teve jeito, porque a falta foi perfeita, o cara ficou... Uma coisa foi para castigar mesmo Confiança, porque os deuses do futebol deram oportunidade o Confiança fazer os 2-0, mas o Thiago Enes perdeu e em sequência o Bruno Paraíba também perdeu. Então mereceu ser castigado o Dragão. E tá aí a diferença, né, de hoje que está acontecendo, também só para finalizar, que é o que hoje os grandes... Por isso mais um ponto que o nível tá baixo, o muro tá baixo, como diz lá no Rio de Janeiro. Hoje a grande decisão nos jogos está vindo pelo fator individual de um ou dois. Você pega um gol de falta que nem aquele bicho fez. Você pega aquele camisa 10 do Paraná. Você pega aquele Eric e o outro camisa 10, acho que é Giancarlo do Náutico. Então, são peças pontuais ali que tem uma qualidade boa que está fazendo a diferença. Que está fazendo... Você tem um Léo Gamalho aí que saiu do CRB, que era o cara que fazia praticamente todos os gols aí do CRB. Acabou o CRB. Aí você percebe que não é o conjunto que está sendo importante. Obviamente, claro, não quero ninguém jogar sozinho. Mas o talento individual de uma ou duas peças está fazendo uma grande diferença aí para os níveis lá de cima. Que o Confiança não tem, exatamente. Ou então não tá ocorrendo, né? Mas enfim, isso tá ganhando o jogo. E a gente realmente não tá tendo essa diferença. Um dos argumentos que eu vi recentemente foi eu nem me lembro quem foi, se foi Rizek, foi algum desse do Sport TV, que tava falando assim, a gente acaba baixando muito o nível do futebol que a gente vê, de modo de que, tipo, diz assim, na Série D o futebol é ruim demais, aí na Série C é ruim demais, na Série B é ruim demais, o nível da Série A é ruim demais, aí começa a extrapolar, e não, na Europa não joga nada, daqui a pouco a gente não assiste mais jogo. Eu falo assim, mais ou menos, porque é meio isso, sabe? O futebol é esse que a gente assiste, a galera costuma ser saudosista muito para o futebol de uma outra época, né, que se jogava diferente, que a marcação era muito mais frouxa, diga-se de passagem. Hoje o futebol é muito mais rápido, muito mais estudado, e eu tenho assistido alguns jogos dessa Série B, e são poucos os jogos que eu digo assim, que você vê um time ruim, um time que não consegue fazer frente ao outro, são jogos interessantes de se assistir. O jogo, por exemplo, Avaí e Sampaio, aquele 5-2. Rapaz, jogo bom danado de ver o Sampaio lá embaixo conseguindo dar um pau no Avaí, que foi de igual para igual com a gente. Eu gostei pra caramba de assistir aquele jogo, então é mais nesse sentido que eu falo, em relação a assistir os jogos e ver jogos com alguns jogadores de qualidade, porque, por exemplo, nos times hoje que são destaque, exceto o Atlético Mineiro, né, e o Flamengo, que tem um mundaréu aí de jogador bom, a gente vê que é isso mesmo, é um ou dois que se destaca, que faz a diferença, que é o que acontece hoje, por exemplo, no Vasco, né, que tá surpreendendo todo mundo lá em cima
na tabela com o Benítez e o Cano. É mais ou menos por aí. O Inter com Thiago Galhardo destacando e chegando o Santos com o Marinho e aquele outro, o baixinho lá, que eu esqueci o nome dele. Então, é mais ou menos isso. Soteldo. É mais ou menos isso. Eu tenho gostado de ver a Série B. Talvez seja o meu nível que esteja baixo, então. Tô precisando melhorar. O DG, eu já defendo isso há muito tempo, né? Que bom é futebol ruim. Eu gosto de futebol eu gosto de mais categorias inferiores, o próprio futebol europeu, que é o futebol português. Mas, assim, falando um pouco mais sério, a gente percebe um padrão nessa Série B, e como eu falei anteriormente, que o Confiança, ele tinha seu trunfo na questão dos técnicos. Que tinha Matheus, agora tem Daniel, que são dois técnicos jovens, com boas ideias. Aí por curiosidade, eu fui olhar agora os técnicos do G4 da Série B. O técnico do Cuiabá é Chamusca, que tem até uma rodagem maior, mas nunca pegou uma Série A, por exemplo. Sempre figurou ali. Eu acho que o time maior que ele pegou foi o Fortaleza, na Série C. E o ano passado, acho que ele ainda pegou uma parte que treinou o Vitória por um tempo. Aí o Paraná, Alan Al, que era. Alan Al, que era assistente de Matheus. A Ponte, o caba que subiu o pai o ano passado na Série C junto com a gente, que é Brigatti, e a Ponte, eu falei, e a Chape é Humberto América Lousa, Mineiro. 40 e pouco. Não, é porque o América tá na frente da Ponte, da Chape agora porque empatou. Mas se a Chape ganha, enfim. Mas Mas, olha, você veja o que é futebol. Enfim, você veja o que é futebol. O técnico mais experiente dos times que estão chegando é Lisca doido. E eu ainda boto uma menção honrosa desse Vitória. Vitória tá chegando. Vitória já tá com 17 pontos, fungando ali na cola do Pivete Broca, dos líderes, e com Bruno Pivete. Então, vamos. Aí você. Então, essa coisa dos técnicos, aí você falou de Ramon no Vasco, né? O Ramonismo. Então, essa coisa dos técnicos novos, novas ideias também na Série B, e que essas novas ideias às vezes costumam demorar a pegar, mas quando pega, dá coisa boa. O próprio Zé Carlos, você vê aquele primeiro tempo do Confiança em Caxias do Sul, ali foi de extrema qualidade, ali foi um flash de qualidade na Série B. Aquele primeiro tempo do Dragão foi fantástico, Champions League. Calma. Te amo, Lucas, te amo. Deixa eu dar minha opinião do jogo de ontem. Aí eu costumo abraçar os técnicos quando Confiança. Eu nem sou viúva, nem gosto de tacar. Daniel Paulista, ele tava com o time todo remendado. Ele falou, acho que foi na coletiva pós-jogo, que o intuito dele era parar o jogo de transição rápida da Ponte no primeiro tempo, e ele conseguiu. Você vê que no primeiro tempo a Ponte não chutou a bola em Rafael. Acho que o cara lá do Sport TV não teve nem como editar melhores momentos do primeiro tempo. No segundo, ele mais ou menos entendendo o time que ele tinha na mão, o que a Ponte apresentou, ele conseguiu lá mudar no papo e fez o Confiança jogar mais e vencer a Ponte. Vencer o quê? Marcar 1-0 na Ponte. Depois, o Confiança, e aí por mais que a galera fale de mística, a gente brinca ali com a coisa de superstição, deu um azar do Cabrunco. Vamos também respeitar. A Ponte entrou, beleza, mas aquela bola, em 99% daquelas bolas cruzadas na área, Luan ia mandar aquela bola pro escanteio. Aí a bola bate na perna dele, encobre Rafael, gol. Aí Iago perde a bola no ataque, volta, faz a falta. Tudo bem, o erro dele foi perder a bola bizonhamente no ataque. Falta é do jogo. Como aí sempre. Vai o cara da Ponte e faz uma falta. Faz o gol de falta. Aí alguém recuperou uma estatística. A Ponte Preta não marcava um gol de falta no Moisés Lucarelli há 59 jogos. Porra, tem que ser logo com a gente, velho. Enfim. E o Confiança não tomava gol de falta há 28 anos na Série B também. Eu também acho que pra proposta de jogo que Daniel tinha, até que não foi mal, não. É tanto que numa parte do segundo tempo, até os comentários falaram, o Confiança igualou o número de finalizações com a Ponte. Então era aquilo que tinha. Agora o grande problema é que a estratégia era
não era matar o jogo, não matou o jogo, e aí a gente realmente teve azar, teve uma série de fatores. O grande problema é que sempre tá tendo uma série de fatores que faz com que o time não avance na tabela. É isso que é preocupante, porque são 39, 38, é 12, é 13, daqui a pouco chega numa hora que não dá mais, né? Como se os jogadores estivessem problema- desconectados. Cara, não é falta de qualidade técnica na parte da frente. Nossos zagueiros, volantes, têm uma qualidade até razoável que dá para jogar a Série B. Agora, você vê as nossas duas vitórias. Um foi um gol de Kivel, que até hoje não se sabe como ele fez aquele gol. Foi a Gol história que a gente precisava ser contada, um gol mágico, como se costuma falar. E a segunda vitória Eu contra sei como o foi Guarani. que ele fez o gol. Ele tem estrela, meu amigo. Se chama Então, estrela. a sorte acompanha quem trabalha nessa história lá com ele. Exatamente. E a nossa E o segunda vitória Os nossos dois melhores jogadores. como... E Bruno Paraíba não tá trabalhando não, Mike? Aí é o grande parte da teoria, né? Boa pergunta, Dede. Boa pergunta. E só para complementar meu raciocínio aqui, o jogo contra o Guarani, a gente venceu como? Silva faz uma jogadaça, cruza na área, quem chega para acompanhar foi Matheus Mancini, e depois o Guarani completamente sem criatividade, ficava só tentando cruzar a bola na área, o Confiança encaixou a marcação e ainda assim levou algum perigo, mas você que, dependendo dos nossos atacantes titulares, o time titular, o ataque titular, aí eu boto o Bruno Paraíba, aí eu boto o Ari Moura, aí eu boto o Reis, entendeu? Essa galera que por exemplo, ontem Reis e Ari fizeram falta. Essa galera não tá decidindo os jogos, então quando a gente tem um ataque que não decide jogos, fica complicado. Aí, meu irmão, você pode tirar Daniel, voltar Matheus, pode botar Zé Carlos. Eu discordo, Mike, que Bruno Paraíba foi extremamente decisivo ontem. Decidiu, pô, ele tava na cara do gol e perdeu. Foi decisivo não, vai discordar. E eles, pelo amor de Deus, o que é que tá passando na cabeça daquele menino? Então, Eles têm uma dificuldade, eles aí. Tem alguns anos de profissional, também só fez um gol. Ele não é o cara do gol, não. Passa um pouco longe, né? mas é de treinar, velho. Não é possível que ele fica treinando só aqueles carrinhos que ele dá na lateral. Que porra é essa? Mas, enfim, a pauta foi pro espaço, mas... Não, mas assim, bom quando assim. Assim que é bom, o assunto vai surgindo. Mas, Mike, um negócio assim, falando do jogo especificamente, eu até comentei ontem na live, pra mim é ruim demais você fazer esse gol cedo, pô. Ia ser tão bom se a gente tivesse deixado a Ponte dormindo, fazer aquele joguinho, 0x0, 0x0, chegar no final, fazia o gol, pô, não dava tempo da Ponte reagir. Tem horas que o time tem que jogar com inteligência, pô. Não pode ficar fazendo gol cedo não, pelo amor de Deus, pô. Deixa pra fazer esse gol lá perto do final. Mas falando sério, assim, é um jogo que é como você falou, né? Se alguém dissesse que era 3 pontos pra Ponte e o Confiança podia ficar em Aracaju treinando, a quantidade de economia financeira que a gente ia fazer, mais o desgaste do jogador que não ia ter, rapaz, eu topava de boa, pô, porque diante dos problemas era improvável demais que o Confiança conseguisse essa vitória lá. O jogo se desenhou, né, de uma forma que acendeu uma falsa esperança em nossos corações, mas aí veio o balde de água fria. Agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Não, só pra fazer uma citação ao que o DJ falou, que ele falou do fazer o gol no final, né? Eu lembrei agora que Alex Ferguson, naquela Manchester United, desculpa, histórico, ele tinha uma história do Ferg Time, ele ficava na beira do gramado, olhando o relógio, apontando pros caras, batendo no pulso, bora. Isso dava um ânimo nos caras e geralmente o Manchester fazia gol nos finais do jogo. Mas pergunta aí, Lucão. Eu ia perguntar o seguinte, o que é que vocês veem? Como é que Ítalo rende tanto com o Daniel Paulista e com o Matheus? Ele era super apagado, não era um jogador que fazia gols, não resolvia. E ele jogando os 90 minutos, participando, voltando para dar combate, para marcar. O que o Daniel faz que Ítalo muda o comportamento? Daniel é o supremo senhor Caio, né? Rapaz,
Rapaz, parece que a sergipanidade do time ali na época de Matheus Costa tava meio devagar, né? Porque se você pegar aqueles caras que eram daqui... Não, sem tirar onda, é sério mesmo. Parece que aqueles caras não vinham muito com oportunidade. Talvez, Lucão, venha muito com aquilo que você fala até que você falou no começo, né? Pô, talvez a desorganização. Talvez é esse o futebol lá de Ítalo, né? Não é tão... É o que o cara vem, é o jeito moleque no bom sentido de driblar, de ir pra cima. Agora, que isso não estava um pouco travado, vamos dizer assim, em tempos anteriores. Na estrutura de Matheus, né? Exatamente, pode ser isso. Agora, o grande problema é que falta alguém hoje para concatenar com ele, né? Eu lembro aquele gol lá, se todo mundo lembra, obviamente, contra o Imperatriz, ele e Everton, 1-2, 1-2, 1-2. E hoje você não vê muito 1-2, né? Você não vê muito 1-2 no Confiança. É um e dá a bola pro outro time. Dá a bola pro outro time. Não, sério, sem brincadeira. Né? Não tá tendo, pô, isso. O time não tem continuidade. O time não tem. Não, pô, não é tirando. Mas é o que acontece mesmo. O time você não tem uma continuidade. Mas eu sei que não é tirando onda, não. É porque a gente ri pra não chorar. Talvez seja isso, Deja. Você tem plena razão, sabe? Mas eu acho que tem um pouco disso aí, dessa desobrigação tática de tá voltando. Com o Daniel deixa ele livre naquela faixa de campo que ele gosta de jogar. Agora ele ainda podia render mais se tivesse alguém para concatenar ali com ele, coisa que não está tendo nesse momento. Exato. Em alguns momentos, quando o Silva sobe mais, até funciona. Acho que é justamente isso que você falou. Ele fica mais livre e o ataque com o Daniel, o time acaba subindo com mais pessoas. Então, o ataque na época de Matheus subia 1 ou 2, era muito despovoado. Então, a gente chegava lá, dependia muito de jogador de força e velocidade, coisa que a gente não tem. Por isso que o esquema de Matheus estava encaixando. Ô, Mike, lembre quantos jogos tinha, principalmente contra o Figueirense, que a bola, as poucas vezes que o lateral do Confiança chegava na linha de fundo, que cruzava, e você olhava, pô, era quatro defensores para 2, o time não avançava, pô. Acontecia muito isso. Aí a gente, pô, cadê o centroavante? Cadê não sei o quê? A linha ainda tinha isso, né? Que o cara não chegava na bola ali, na faixa de campo que é dele. Complicado mesmo. Mas Bruno Paradela já aprontou da sua naquele jogo do Figueirense. Aquela bola que ele tava de frente pro goleiro, nem cruzou nem chutou. Vocês lembram desse lance? Porque todo mundo lembra muito a bola na trave de aí, mas esse lance... esse lance foi dolorido também. Falando em bola na trave, Mike, também vale citar a bola na trave do Messi brasileiro, né? Rapaz, Thiago Luiz. Tirou o coração de todo mundo ali na hora que ele se preparou na falta. O Cabrunco vai acertar. Aí ele vai correndo pra trás, dá aquela pisadinha de carleiro, mete o pé, a bola vai na porra do travessão. Eu disse, eita, caralho. Meu irmão, acendeu uma esperança. Sim, não, o Thiago Luiz, às vezes que ele entrou, eu gostei. Todas as vezes que ele entrou. Inteligente, só falta físico. Exatamente. Ele é a mesma coisa de Kivel também inteligente, bate de primeira, técnico, só falta físico. Uhum. Então vamos lá. Falamos tudo agora. Né? Maurício tem... mas falta química. Falta química pro Paraíba. Paraíba talvez seja uma coisa de confiança, enfim. Ou cognitivo. Caralho. Falou naquela bancada depois jogo CSA, bicho. Ali pode ser uma coisa cognitiva, sério mesmo. Um TDAH, alguma coisa assim, de repente, né? Não, velho, tem umas horas, assim, sem tirar onda, que até, talvez, não sei como ele também esteja fisicamente, velho, que é muito difícil, é muito demorado a passada, o dominar e girar, parece que ainda ele tá meio travado, não sei se fisicamente é isso. Sabe aquela coisa de a gente peladeiro que vai... Não tô dizendo que o cara é peladeiro, tô dando um exemplo de que a gente passa muito tempo sem jogar e vai jogar, que a cabeça pensa uma coisa que você vai dar um passo, é uma dificuldade da porra, é lento pra você girar. Às vezes tem essa sensação que ele vai girar, bicho, é muito demorado, é muita perna, é muito... Tá certo, o cara é grande e tal, mas não sei se fisicamente também ele tá bem. Acontece isso, velho, às vezes.
Pô, ele parece estar fisicamente bem. Eu acho que ele hesita nos lances. Eu já vim notando isso há um tempo. Ontem, naquela furada que ele deu, ele fez o mais difícil, que foi matar aquela bola de cabeça e fazer ela cair certinho, e aí furou a bola. Então horas ele hesita, horas ele é muito ansioso para fazer o gol. Por isso que assim, a gente não pode dizer, fora ele, porque não tem outro para chegar não. Então vamos ter que tentar recuperar ele de algum jeito. Mas Mike, ele tem que ir pro banco. Tem que ir pro banco. Daniel tem que tentar Mikael, tem que tentar Maurício. Maurício não tá tendo chance com o Daniel. Bota ele de 9, tenta alguma coisa, pô. O Bruno Paraíba não dá mais, não. Então, eu não costumo de defender o jogador. Fala, DG. Não costumo defender jogador depois de uma falha daquela, não. Mas depois, assim, analisando friamente a falha de Paraíba, o erro dele foi porque ele não teve condição de cabecear pro gol, porque tava meio fora de posição. E aí a bola caiu no pé direito dele, que ele é canhoto. Mas aí o erro maior ainda é de quem contrata um jogador canhoto que não sabe nem chutar uma bola com a perna direita, né? Mas deixa, ele errou aquela bola. Ele errou o chute e fez tudo certo. Ele só errou o tempo da bola. Enfim. Eu não sei, porque eu nunca joguei bola, é foda. Eu nunca joguei nem como peladeiro. Então, assim. Mas eu acho que você é melhor, Mike, eu acho. Ele usou a perna que não é a boa, mas ainda assim, velho, se ele topasse na bola e a bola espirrasse, mas não, foi porque a bola não é boa. Ele errou a bola. Ô Mike, o de Bruno Paraíba você perderia, mas o de Enzo, eu tenho certeza que o próprio Mike faria. Mike Gabriel. Mike faria gravando vídeo pro... Mike faria esse gol até gravando um vídeo pro canal do YouTube, assim, a bola batia nele sem querer e entrava. Sim. Pera, até nisso ainda dá azar. A bola não bate na gente sem querer e entra, enfim. Vai atrás. Mas aí contra o Avaí, a gente teve um gol contra nosso favor, né? Sim. Eu gosto de desconstruir, de construir informações. Ô, Mike, teve gol que bate e entra, porra. O lateral Silva deu um chute, bateu em Matheus Mancini e entrou, velho. Matheus Mancini entrou, verdade. Aí gostei dessa mesmo. Mas assim, só pra fechar o capítulo Bruno Paraíba, eu tô vendo muita torcida dizer Paraíba fora. Velho, primeiro, se ele for embora, não vai ter outro pra voltar pro lugar dele. Acho que vamos esperar que Daniel consiga uns 3 litros de leite de pedra a parte dele. Bota ele no banco pra ele dar uma relaxada. Bota ele pra treinar lá com os reservas do Itabaiana pra ele voltar a aprender a fazer gol. E aos poucos ele vai entrando. Acho que não dá pra abrir mão também do cara. Enfim, o cara, se a gente for olhar as estatísticas dele, até que fez bastante gol no Oeste. Talvez seja, por incrível que pareça, o Confiança é o maior time que ele tá jogando, time de maior pressão, de maior camisa. Talvez ele esteja sentindo essa pressão que ele nunca sentiu antes. Quando ele jogava no Barbalha, depois foi pro Oeste, não tinha ninguém nem apoiando, que quando ele chegou, a galera mandava mensagem pro Instagram dele, porra, vamos lá, você vai e tal. E também quando ele deve, nessa fase, eu espero que ele tenha fechado as DMs do Instagram dele, que a galera deve estar espinafrando, porque meu canal e no meu Instagram, meu amigo, eu postei hoje um balanço da Série B. Um vídeo sobre o balanço da rodada, o primeiro comentário fora Bruno Paraíba. Então, a galera tá bem puta e isso pode afetar mesmo o desempenho do jogador. Mas isso também vem da mística do Confiança. Isso é uma história recorrente do clube. Tem jogadores que vêm pra cá com fama de hiperartilheiros e não fazem nenhum gol no Confiança. Isso já aconteceu até com um Giba, acho que ele me lembra que veio. Giba gol, 2012. Era um artilheiro do futebol catarinense, veio pra cá e não fez um gol. E acontece também ao contrário, tem caras que não fazem gol nenhum, em lugar nenhum, chega aqui no Confiança e vira artilheiros. Como foi o caso de Tito. Show. E tem o caso de Frontini, que fez gol antes, fez gol aqui e tá fazendo gol ainda com 57 anos. Volta, Frontini. Fazendo o gol daquele jeito, atacante, né? Atacante mesmo, a bola bate nele, entra, ele chuta, a bola entra, ele não chuta, a bola entra, é assim que atacante é. E é nisso que eu falei de Bruno Paraíba no começo.
Bruno Paraíba não tem o cheiro do gol. Ele não tem. Isso ele não tem. A bola não procura ele pra entrar. A bola procura ele pra sair, pra nem ir no gol. E Mikael, por favor, Mikael. Entre em forma logo, porque assim que ele voltar, Mikael tem isso. Eu acredito muito no futebol de Mikael. Se eu tivesse dinheiro, eu investia na carreira dele. Agora você vê o Confiança com os meninos novos, né? Que nem Iago, com todo o futuro no futebol aí, novo. Mikael, que já passou pro time grande. A hora desses caras fazer uma série B de dizer, porra, eu tô aqui pro futebol brasileiro, é o ano que os caras parecem que estão meio broxados, vamos dizer assim. Iago é lamentável, pô. Iago chega a dar tristeza quando eu vejo ele em campo, pô. É triste demais. Agora tem um negócio engraçado. Aquele 10 da Ponte lá, o João Paulo, a gente foi fazer as pesquisas aí, viu que ele jogou no nosso finado aí, né, no rival, e aí o cara até perdeu o pênalti. Ele tava naquele jogo de Binho, no João Hora, ele perdeu o pênalti, tem uma foto dele chorando, a Confiança comemorando. Ele também brigou com o zagueiro do Sergipe no treino e tal, e aí o cara já tá perto dos 30 anos agora, e chegou no auge do futebol, na Ponte Preta, sendo procurado por um clube na Série A. Eu imagino, assim, que esses jogadores que vocês citaram agora, no caso de Iago, por exemplo, pode ser que ele consiga atingir um nível de excelência em algum momento, porque a gente sabe que ele tem qualidade. De vez em quando aparece um lampejo ainda, mas parece displicente. Eu acho que a torcida do Confiança é meio que consenso em relação ao futebol de Iago. Pois é, mas João Paulo jogou no Distanciano onde tá. Jogou no Sergipe como tá. A Ponte Preta que abre o olho. Aí você vê Everson, né? Jogou onde tá e agora o Atlético bem, o cara dando passo até pro gol. Você vê a diferença mesmo. Passou pelo Confiança é sucesso, bicho. Você vê aquele menino do Grêmio. Como é o nome dele, velho? Everton Cebolinha. Léo... Diego Souza. Diego Souza não jogou não no Confiança. Não, era o Wallace Pernambucano, pô. Foi mal, confundi. Léo Tilica jogou aqui, brilhou no Caxias, hoje tá jogando na Grécia. Jogou por aqui, é sucesso. Forçação de barra da pega. Nada. Olha o menino Léo Ceará. O Vitória já tava querendo botar ele pra fora. Acho que ele até vê. A segunda passagem de Léo Ceará pra cá nem foi por empréstimo. Foi por contrato mesmo. Porque o Vitória dispensou. Confiança botou o menino no eixo. E ele hoje tá brilhando aí. Fez 2 gols na última rodada contra o Oeste. Então, quem sabe Bruno Paraíba não seja uma alma também a ser salva aqui pelo Sabino Ribeiro. Cardozinho já falou que ele reza todos os dias. Cardozinho tá muito ocupado nas campanhas políticas. Ele tá rezando pro santo errado ou pro Deus errado, porque tá ruim, né? Mas vamos lá, galera. Mais alguma coisa desse jogo? Não, vira a página, pelo amor de Deus. Beleza, então viramos a página. Vamos pegar o Brasil de Pelotas. Brasil, time se a gente for fazer um recorte dos últimos 5 jogos, que eu não sei por que fazem esse recorte, mas enfim, virou uma tradição no site de estatística. A melhor campanha dos últimos 5 jogos. Foram 3 vitórias e 2 empates. Não perdeu nos 5 jogos. Deu uma arrancada aí boa. É engraçado, é um time que marca poucos gols e toma poucos gols. Só tomou 7 gols até agora e marcou também só 8 gols. Então, vai ser um jogo quarta-feira aqui, de placar baixo. Espero que faça aquele calor que tá fazendo hoje. Acaba derreter, tomar meio mundo de água, porque talvez seja um aliado aí, um fator climático. O Brasil de Pelotas, em 5 jogos fora de casa, só isso, ele empatou 2, perdeu 2 e ganhou a última. Fez 5 de 15 pontos disputados. Tem 33,3% de resultado jogando fora de casa. É esses mesmos 33,3% que é a campanha toda do Confiança aí. Uhum. Pois é, ganhou do Botafogo fora de casa. Pois é.
Foi fora de casa, foi a vitória que tem. Vinha de um empate contra o Guarani, ou seja, os últimos 2 jogos fora de casa foram acessíveis para eles. Então, Que é vai essa pegar um time que não diferençazinha, perde. né? Dos times que estão desgarrando do Confiança, justamente é uma vitóriazinha que está acontecendo fora de casa, que a gente não está conseguindo. É isso que está fazendo. Aquele grupo lá do 11º até o 15º por ali, é uma vitóriazinha fora de casa que está fazendo diferença para os times que estão acima do Confiança. O Confiança, ele é o 18º visitante na tabela, e com o mandante, ele é o 10º colocado. Ou seja, ele está na zona de rebaixamento dos visitantes e na primeira página dos mandantes. Então é essa diferencinha aí que está fazendo a diferença. O Confiança Então, tem assim, amanhã 66,6% de aproveitamento dentro de casa. Foram 4 jogos dentro de casa, fez 8 pontos dos 12. É o que está segurando o Confiança ainda na campanha, né? Confiança jogou 4 dentro de casa e 7 fora. Também a gente jogou muito mais fora de casa, né? Então, Edeni, você quer dizer que com esse aproveitamento aí do Confiança, o Confiança é um diabo, um demônio, é? Não. Até porque o nível tá baixo, a gente já disse aqui. Mas é o que tá segurando o Confiança. A gordura que o Confiança tá tendo para não estar na zona de rebaixamento é justamente a pontuação que tá fazendo dentro de casa, né? Esse é o alento que a gente tem para pensar que podemos ter um resultado positivo aí frente ao Brasil se mantivermos esse percentual aí. Esse é o que tá mais fácil, né? Agora tem que fazer gol, né? Nem que seja o zagueiro, a bola bata no zagueiro. O Brasil, pelo que o Mike tá dizendo, é aquele time tipicamente gaúcho, né? Lembrando o Ipiranga do ano passado, o Ipiranga de Erechim. Então, se Daniel conseguir pegar aquele jogo, né? Que foi um case de sucesso, aquele jogo que Confiança engoliu o Ipiranga aqui no Batistão, lotado, que foi só 1-0, mas podia ter sido 2-3. Então, se Daniel conseguir reproduzir esse jogo quarta-feira, acho que o Confiança pode somar mais 3 pontos, que seria fundamental. Caso a vitória não venha, fatalmente a gente vai entrar na zona de rebaixamento. Eu vejo assim que até a gente... Não, calma. Quem tá 3 pontos fora da zona. Se a gente empata, a gente não entra, não. O Brasil tem 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Uma campanha até parecida com o Confiança, assim, né? Empates. A diferença é que eles têm 10 jogos, a gente tem 11. E eles ganharam mais uma do que o Confiança. Tem um negócio importante que a gente não pode... a gente não pode deixar de considerar é que time do Confiança que vai a campo, né? A gente tem a volta do filho de Wagner Mancini, né? O zagueiro Matheus Mancini, que joga no Dragão. E falar em Dragão, o técnico Wagner Mancini também treina o Dragão, só que de Goiás, né? Aqui. Tem a volta do filho de Wagner Mancini, que inclusive foi até citado no começo da transmissão lá, que os caras não podiam faltar de carimbar essa. E aproveitando, falando desse retorno, é provável que ele volte, né? Ele treinou no final de semana, teve imagem lá no Instagram, tanto dele treinando, como de Madison também treinando. Tinha uns outros 2 cabras que eu não vou me lembrar agora, mas o goleiro, aquele careca lá que é cabeludo, tava treinando também. Provavelmente Mikael. Eu não me lembro, mas acompanho a informação. E assim, espero que o Confiança consiga ter pelo menos algum volante de ofício e consiga dar um equilíbrio no nosso meio de campo, que a gente sentiu demais quando o Amaral saiu no jogo passado. Pois é, tem Madison que volta. Não sei se Jefferson já está apto. Grijo com certeza não tá. Grijo o quê? Castilho com certeza não tá por causa da Covid. E Amaral, pelo que ele saiu gemendo de campo domingo, dificilmente ele vai estar com a. Então a gente vai sofrer de novo com a. Galera, eu queria pontuar também a boa partida de Luan, viu? Luan, Nirley sem comentários, né? Sempre muito bom. E Luan foi bem, apesar do gol contra. Apesar do gol contra, Luan fez 2 grandes partidas, né? Lembrando que ele é versátil. Quando ele joga com o Mancini, ele joga na direita. Quando joga com o Nilei, ele vai para a esquerda. Ou é o contrário. Mas o fato é que é um cara que tá bem, veio bem, agora deve voltar para a reserva. E é uma pena, né, que perde um pouco a sequência.
O ponto de equilíbrio ali é Nirley. Você vê que quando qualquer um dos dois que joga com o Nirley joga bem. Quando sai Nirley, aí é um pegar Deus nos acuda da porra. Mas a zaga eu da gostei vitória de do Mancini Guarani e foi Luan. Mancini e Luan. Foi Mancini e Luan. A gente sofreu mais contra o Guarani do que a gente sofreu contra a Ponte. Sinceramente, a gente pegando aqui de cabeça, acho que o Guarani, não sei se é porque a tática do Guarani do de Bumba Meu Boi dá mais medo, mas tem pouco perigo, enfim. Eu tenho na minha cabeça o Guarani foi mais perigoso em relação à Ponte. Mas já que eu fiz o trocadilho lá do filho de Wagner Mancini também, eu queria aproveitar na onda aí e dizer que o Brasil é um absurdo, né? Tite convocar Gabriel Menino do Palmeiras, rapaz, não tem condição nenhuma, pô. É os times chavantes. Eu não entendi essa história do Gabriel Menino, mas Você não sabe não, pô. Tite não convocou Gabriel Menino do Palmeiras? sim. Então, é um absurdo ele convocar esse cara, botar na lateral, o moleque nem lateral joga. Pô. Ninguém entendeu não o que o DJ falou. Segue o Não lance, entendeu. Mike. Siga o lance. Vocês não entenderam não Siga que o isso. trocadilho é o Brasil com o Brasil de Tite, é? Segue o lance aí, Mike. Segue o jogo. Não, Faça esses trocadilhos e bota lá no DG, Fernandão. Rapaz, o Sessão DG tá tão trocadilhos. parado essa semana aí, viu? eu tô olhando aqui as estatísticas, de fato, foi só impressão. Não, assim, não foi tão impressão. A Ponte finalizou 7 vezes, 4 no gol. E o Guarani 6 vezes e 1 no gol. Confiança nos 2 jogos finalizou mais. Finalizou 12 contra a Ponte e 11 contra o Guarani. Só que nos 2 jogos foi apenas 1 no gol. E aí ia ganhar 6 pontos com 2 times de Campinas. Aí. Dava até pra tirar alguma onda, DG. Ia tirar onda com aquele jornalista. O derby campineiro. Mas vamos lá, vamos para despedidas. Edeni, suas despedidas e fala aí do seu documentário. A gente vai ter um bancada especial sobre o documentário do acesso, mas manda um spoiler pra galera aí e já o convite pra beleza, galera velho. aproveitar de lá no seu canal. Pois é, galera, assim, é uma contribuição nossa com confiança. A gente até comentava no grupo do Bancada essa dificuldade que nosso clube tem de manter viva a sua história, de registrar a sua história, né? Obviamente eu não tenho recurso, não tenho os equipamentos, não tenho nem a disponibilidade de tempo para fazer um super trabalho, mas é uma singela homenagem e contribuição por um momento tão marcante que a instituição tem. E até foi um tanto quanto difícil manter esse documentário, até porque a gente tinha uma proposta de lançar em outro formato, só que isso antes da Série B, só que veio ainda estamos, né, na pandemia, a quarentena, a gente não consegue nem falar com os jogadores, que ainda pega Covid, isso em setembro de 2020, então, e aí passou um pouco do tempo, mas era um registro que não podia ficar de fora, então a gente repensou o formato e tá aí disponível amanhã, porra, quando eu falo amanhã é foda que aí nessa terça, dia 29, vai ser o 3º episódio que fala especificamente da festa da torcida, né, nos jogos aí decisivos e fala do amor da torcida do Confiança. Então, essa é uma pequena contribuição. Vai lá, digita lá, canal o Filme. Na realidade, muito mais uma contribuição, um legado para quem vai aí daqui a 5, 10 anos entender a história do Confiança. Tá aí o registro e um pouco de como isso aconteceu. Eu falando com o Felipe Leite há 2 semanas, a gente conversando sobre história, o quanto se tem, obviamente são tempos ou outros, é difícil, né, resgatar a história. Então, é como eu falei lá, um clube sem história é um clube sem memória. Então, a gente tem que manter viva aí a memória. Então, amanhã, o jogador das arquibancadas é a edição de amanhã, a partir de 8 da manhã já está disponível aí. E que os torcedores do Confiança possam relembrar. E vamos ficar na Série B, viu? Vamos ficar. Vamos lá, e novo documentário chega aí. E vamos aí marcar breve um Bancada Azulina especial só pra gente falar desse documentário. Igual foi o do outro, né? Bastidores, um bate-papo sobre a obra em si. E vão lá assistindo, que é justamente pra vocês já pegarem a manha e não tomar spoiler. Fernando DG, suas despedidas, meu camarada. Mandar um salve pra Gigante Massa Proletária, meus amigos de bancada. Dizer que
Eu já assisti esses 2 primeiros episódios. Se você não assistiu ainda, recomendo que o faça, né? Assim que encerrar esse podcast, vá lá, confira. Já tem 2 episódios falando desse momento do acesso do documentário de Edeni, né? É muito bom, é sempre bom rever os momentos e perceber os sentimentos que a gente viveu naquela época, né? É muito interessante isso. Então, dizer a todo mundo que se prepare, que a Série B chegou mais ou menos ali na hora que os times vão começar a se despontar, né? Cada um vai dizer a que veio, e eu espero que agora, com essa contaminação em massa do Covid, a gente não seja mais afetado por isso, até porque já foram muitos atletas, mais de 20 atletas contaminados, né? Que a gente consiga logo superar isso para ter o time inteiro à disposição. Dizer à massa proletária que vamos para cima deles, acreditar na nossa confiança, que contra o Brasil dá sim, vamos para cima deles. Valeu, DG, para cima deles, vamos lá, vencer. Eu ainda não assisti o documentário, vou esperar sair o 3º episódio, fazer um balde de pipoca e vou assistir os 3 em sequência, como se fosse um filme. Meu amigo Lucas Oliva, suas despedidas, seu salve aí para a massa proletária. Mike, queria dar um abraço para você, para Edeni, para Fernandinho DG, e hoje eu queria falar diretamente para a massa proletária. Eu sei que tá todo mundo com a cabeça inchada, com raiva dos nossos atacantes de uma maneira geral. A bola da vez é o Bruno Paraíba, mas Rei já perdeu gol na cara, Ari, todo mundo já perdeu gol, tá todo mundo com a cabeça inchada, mas é difícil, mas vamos manter a calma, a vibração positiva, apoiar o time. O jogo de Campinas já passou e agora é o Brasil. Vamos lá ver se parir a 3ª vitória, mais um 0 aí e 3 pontos pra gente se afastar dessa zona da confusão, como diz Luxemburgo. No mais, ótima semana para todos e que quarta-feira faça um calor extremo para aqueles gaúchos sentirem 4 da tarde no Batistão. Um abraço. Valeu, Lucão. Confiamos aí em São Pedro, que manda aquele calor gostosinho de Aracaju. Da minha parte, gostaria de agradecer a todos e a todas que estão aqui, chegaram até aqui, né? Não se esqueçam de visitar o Instagram da loja Nação Proletária, de fazer uma visita à loja Nação Proletária. Você pode comprar tanto fisicamente quanto online, e também de acompanhar nossas redes sociais, onde a gente vai fazer o sorteio do brinde, e provavelmente no podcast do final de semana sai o resultado. Lá a gente vai estar todas as informações da mecânica desse sorteio. Espero que Confiança já tenha chegado em Aracaju, feito uma boa viagem, se preparado para um jogo difícil contra o Brasil, mas precisamos vencer, precisamos manter o nosso recorde de não perder na Série B há mais de 28 anos, e seguir em frente rumo a um novo acesso, né, que permanecer para a gente é um segundo acesso, ainda mais em um ano tão conturbado como esse, que nem devia ter rebaixamento, mas já que vai ter, vamos brigar até o fim, porque não nos resta outra saída. Muito obrigado a todos e a todas, saudações proletárias e fui! Alô, torcida proletária! Vamos juntos no seu coração! É no peito e na raça e vamos subir dragão! Surgida do chão batido da fábrica, tens uma linda história a contar. Sabino e Pamina